Olá para você ligado aqui na TV Pai Eterno, seja muito bem-vindo ao Parlatório, o programa de entrevistas que sempre traz algo que te inspira. Eu sou Casey Seabra e estou com você na edição de hoje. O Brasil e o mundo enfrentam sérias dificuldades quanto vacinação. Doenças superadas voltam a ameaçar populações. Doses que salvam vidas agora, para muitos, são motivos de desconfiança. O problema é que as consequências podem ser perigosas. Vacina salva vidas. No parlatório de hoje, a conversa é com Mário Sérgio Rodrigues. Ele teve paralisia infantil aos 6 meses de vida e precisou lutar contra muitas adversidades. Atualmente é conhecido como referência na conscientização contra a poliomielite e pelas pessoas com deficiência. Mário Sérgio Rodrigues Ananias é administrador e gestor público, com especializações em gestão pública legislativa, planejamento e orçamento público. Atuante há mais de 40 anos na causa PCD, integrou diversos conselhos de direitos em Belo Horizonte, como o Conselho Municipal da Assistência Social, entre outros. Atuou também como diretor de esportes e de comunicação na União dos Paraplégicos da capital mineira. É também palestrante e escritor. Mário Sérgio, seja muito bem-vindo aqui no Parlatório. É uma alegria te receber aqui na TV Pai Eterno, viu? Obrigado, Casey. Na verdade, é uma honra para mim estar falando na TV Pai Eterno para falar exatamente dessa questão da poliomielite e da vacinação que você citou anteriormente. A gente sabe que a questão da vacinação é extremamente importante, porque é a única forma de evitar as sequelas da poliomielite, que são, na maioria das vezes, as paralisias, inclusive podendo levar a óbito. Eu acho que a ideia de fazer esse programa, tratando desse assunto, é de suma importância. Agora, Mário, eu queria que você explicasse para a gente, você sofreu logo no início da vida as consequências, da poliomielite. Como que seus pais lidaram com essa situação? Olha, eu sou do interior de Minas, uma cidade espetacular, João Monlevade. Não é muito conhecida, mas é uma cidade muito interessante. Apesar de, como quase todas as cidades de Minas, é uma cidade muito acidentada, é uma cidade com muita montanha, muito morro. Então, para uma pessoa com deficiência, especialmente no meu caso, que é deficiência motora, é uma cidade um pouco difícil. Hoje um pouco menos, por causa das facilidades que tem de transporte, mas na época em que eu nasci, 1957, era muito difícil. Era uma cidade que, como quase todas as outras, sem nenhuma expressão na questão de acessibilidade. Não havia essa preocupação das autoridades em criar ambientes acessíveis para as pessoas com deficiência. Até porque, naquela época, nós éramos considerados, inclusive, até em alguns documentos públicos, a referência às pessoas com deficiência era inválidos. E quais foram as limitações que você teve, que você enfrentou logo nos primeiros anos de vida? Eu não conseguia caminhar normalmente. O meu deambular era com auxílio de 2 bengalas, as bengalas canadenses, e 2 aparelhos ortopédicos, que chamam tutor-lombo, um em cada perna, e ligados um ao outro através de uma cinta pélvica também metálica. E com o tempo, com o desenvolvimento do próprio corpo e criando-se algumas habilidades para tratar dessa questão, para me envolver melhor com essa questão, eu dispensei durante algum tempo o aparelho da perna direita, depois saiu o tutor longo, depois saíram as bengalas. Hoje me resta o tutor longo na perna esquerda. E veja bem, não é porque melhorou, não houve um desenvolvimento, uma melhoria da qualidade. Não, o que houve foi uma melhoria na forma de tratar a sequela. E hoje eu voltei a usar a bengala porque nós vivemos também, todos os sequelados de pólio, ou pelo menos a maioria de nós, sofre um problema chamado síndrome pós-pólio, ou SPP,
essa síndrome nos afeta normalmente após os 50 anos de idade, para quem teve a poliomielite na infância. E aí eu voltei a usar a bengala e continuo usando desde sempre o tutor longo na perna esquerda. Na época, então, foi difícil descobrir que teria sido uma polio? Como que seus pais descobriram? Não, por algum, eu não sei se eu poderia chamar isso de sorte, o que foi, mas quando eu tive os sintomas iniciais, que são febre muito alta, vômito, diarreia, quando aconteceu isso lá em Monlevade, tinha sido inaugurada há aproximadamente 7 anos, o Hospital Margarida, que era um hospital criado pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira lá em Monlevade, que era para atender o pessoal da indústria, né, da usina siderúrgica. E esse hospital era relativamente próximo da minha casa. Com o problema que eu apresentei começou a parecer muito grave, meus pais me levaram até o hospital e lá a médica responsável por essa área, que infelizmente nos deixou há relativamente pouco tempo, a doutora Deia, ela conseguiu me diagnosticar com a poliomielite. No entanto, eu devo dizer que esse diagnóstico não adianta muito, não altera muito as consequências. A poliomielite, depois que ela se instala, ela tem um período de 7 a 15 dias de incubação e aí ela produz algum efeito nocivo, que pode ser de uma paralisia até levar o paciente a óbito. Mas depois que nós somos acometidos pela doença, já não há muito o que fazer, não há um tratamento que reverta o processo. Todo tratamento a partir daí são paliativos ou auxiliares na manutenção da vida propriamente dita, mas não uma reversão das sequelas. E como é que foi, na época da sua escola? Como que foi a situação de acessibilidade, com o aprendizado? Como que era a convivência com os professores? E os colegas de classe também? Muito boa pergunta, Casey. Eu estava dizendo que eu sou de uma cidade do interior e eu não me lembro naquela época, pode ser até que houvesse, mas eu não me lembro de outras pessoas com deficiência na condição de alunos da escola. A escola Eugênia Charlet, uma escola próxima da minha casa, na Vila Tanque, e eu não me lembro de outras pessoas com deficiência como alunos. E, claro, não havia uma preocupação, não só daquela escola, como de nenhuma outra, na questão de adaptação, de adequação das condições para uma pessoa com deficiência. Eu tenho, de alguma lembrança, eu me lembro que havia escada, mas não havia rampa. Na minha casa, o meu pai e a minha mãe se preocuparam com isso. Eles providenciaram algumas rampas, diminuíram a necessidade de escadas, e os acessos na minha casa eram relativamente bons, mas era só a minha casa. Na escola, nos primeiros trabalhos, nas escolas, até mesmo na Escola Técnica Federal, em Belo Horizonte, quando nós fomos para Belo Horizonte, é que havia uma rampa. É a única que eu me lembro que havia uma adaptação para pessoa com deficiência. Não era comum naquela época. Hoje, graças a Deus, é um esforço das pessoas que têm a necessidade de se ajustarem. Conseguimos que muitas coisas fossem melhoradas para a pessoa com deficiência, não só a deficiência motora, que é o meu caso, como também auditivo, visual e outras. Essas adaptações, esses ajustes vieram com a conscientização, que é o meu livro, o Sobreviver com Pólio, traz como informação a necessidade de entender a deficiência e as formas de ajustar as condições para que essas pessoas possam ser produtivas, proativas e não sejam tão dependentes. Alguma coisa pode ser que a gente continue, mas a ideia é que nós consigamos uma certa independência na vida. Eu ia até fazer essa pergunta para você, Mário, em relação à acessibilidade, né? Você sofreu desde o início aí uma época que não tinha tantos recursos, né, de acessibilidade. Hoje, como você vê, ainda tem muita coisa ainda para ser conquistada? É verdade, tem sim. Mas já há um grande avanço nesse sentido. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Brasília, eu falo de Belo Horizonte como se ainda estivesse lá. Aqui em Brasília, nós temos uma cidade bastante acessível, muito acessível. A maioria dos órgãos e dos logradouros públicos tem acessibilidade.
tem rebaixo nos meio-fios. Hoje há um respeito para o pedestre para atravessar a faixa, que foi uma campanha vitoriosa de muito tempo aqui em Brasília. Algumas outras cidades também já têm uma boa acessibilidade. Uberlândia, em Minas, própria Goiânia já melhorou bastante. Volto a dizer, isso é um processo, e na condição de processo não é da noite para o dia. Falta muito ainda a ser melhorado. Temos alguns semáforos com sinal sonoro para que cegos possam atravessar a rua sem dificuldade, ou com menos dificuldades, vamos dizer dessa forma. Existem outros equipamentos públicos com alguma acessibilidade, e isso é o que nós buscamos muito mais. Aliás, numa outra entrevista recente que nós tivemos a oportunidade de falar, nós apresentamos a ideia seguinte: as pessoas com deficiência não estão buscando necessariamente esmolas ou piedade. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é respeito e oportunidade de crescer, de desenvolver, de aprender e de sermos produtivos. Mário, antes da gente ir para o intervalo, a gente falou da sua infância, da sua vida escolar. E hoje, como que é a sua rotina? Como que é a questão da poliomielite com o tempo? Você sente dores? Como que é o seu dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Casey, é importante essa pergunta também, porque eu citei anteriormente aqui, nessa mesma entrevista, a questão da síndrome pós-pólio. Há uma síndrome que nos afeta, a maioria de nós sequelados de pólio, que é a síndrome pós-pólio. E ela se caracteriza por dores agudas, por cansaço além do normal. E a gente fica pensando, é consequência da pólio? Talvez sim, indiretamente ou diretamente. E eu digo direta ou indiretamente pelo seguinte: a motivação para eu escrever o livro que agora nós lançamos, o Sobreviver com Pólio, a motivação foi que alguns médicos me sugeriram que eu fizesse esse trabalho no sentido de dar a informação para as pessoas, porque como a pólio já está erradicada há algum tempo, as pessoas não têm muita noção do que é isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, já nos meus 66 anos de idade, mas com um corpinho de 65 e 9 meses, então, aí a gente diz o seguinte, que o cansaço, o desgaste para uma pessoa com deficiência é muito maior do que uma pessoa sem deficiência. Os esforços que eu faço, até para sentar, para levantar, eu não levanto o meu corpo com as pernas, como a maioria das pessoas. Eu tenho que me firmar, e ergo o corpo, e aí para sentar a mesma coisa. Eu firmo com os braços e desço o corpo. As minhas pernas sozinhas não fariam esse trabalho. Se eu não tiver onde me firmar, eu não consigo me levantar. Então, essa síndrome pós-pólio, ela gera essas coisas. Os médicos me sugeriram a questão de produzir o documento para falar da poliomielite, porque eu tive um tendão do braço aqui rompido. Isso está me causando dores absurdas, inclusive para dormir é muito difícil. Não só o calor exagerado que nós estamos vivendo agora, mas também dor. Eu não sei se o seu telespectador, os telespectadores da TV Pai Eterno, eles têm essa noção. Mas dormir com dor é muito difícil. Com muito certeza, complicado. Mário. É uma doença que você sente aí no seu dia a dia mesmo, né? Mário, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente continua essa conversa, tá bom? Tá ótimo. E você aí de casa não mude de canal, porque já eu tô de volta com o Parlatório. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista.
Já voltei com o parlatório de hoje e a conversa aqui é com o escritor, palestrante, administrador e gestor público Mário Sérgio Rodrigues. Ele é um ativista pela causa de pessoas com deficiência e pela vacinação. Enfrentou e enfrenta a poliomielite e lida com as consequências da doença. Escreveu um livro onde conta a história de superação dele e inspira milhões de brasileiros. Mário, Sobreviver com Pólio é o nome do seu livro, onde você conta a sua autobiografia, né? Por que você decidiu lançar essa obra e o que o leitor vai ver nessas páginas? Olha, em função, como eu disse antes, desse problema com o ombro, onde eu tive um tendão rompido, os médicos que estavam me tratando disseram o seguinte: olha, você podia falar um pouco sobre essa doença, não a do ombro, mas a da poliomielite, porque a poliomielite é que causou tudo isso. Inclusive a amputação da mão esquerda, eu tive uma amputação nessa mão, amputação integral, que ocorreu exatamente por causa de um desequilíbrio. Eu tinha uma pequena fábrica de móveis em Belo Horizonte, desequilibrei e passei a mão na serra. Antes que alguém fique muito preocupado, garanto, não tem dor, a gente não sente, é como se não tivesse acontecido. Infelizmente, eu quase perdi a mão. E as consequências da poliomielite são essas: é dor, é cansaço, é um desgaste maior do que o normal, maior do que uma pessoa normal teria. Então a gente tem que conviver com isso. E agora, nessa fase adulta, já nos meus 66 anos, estou passando pela situação da chamada síndrome pós-pólio, que é exatamente esse excesso de desgaste. E algumas coisas começam a acontecer no sentido de nos forçar a reduzir ritmo, a diminuir ações e atitudes que a gente teria. É isso tudo que o pessoal vai encontrar no seu livro, Mário? Desculpe. Aos 65 anos ainda estou trabalhando, mas está difícil. Você me fez a pergunta. É isso que o brasileiro vai encontrar no seu livro? Toda essa etapa que você passou e que você passa com a polio? Exatamente. Eu coloco no livro a minha experiência de vida. E eu procurei trazer a informação no livro sem nenhuma pieguice, sem nenhuma autopiedade, porque não é esse o propósito. O propósito é conscientização. E essa conscientização para que as pessoas entendam o que é viver, ter uma vida com uma deficiência. Porque a poliomielite, eu ia dizer casamento, mas casamento eu acho que termina antes. A polio a gente leva uma sequela para o resto da vida. Do momento em que é afetado pela doença, isso vai nos acompanhar todos os dias, até o fim dos nossos dias. Então, é importante que as pessoas entendam que é importantíssimo que as crianças sejam protegidas para que não tenham que levar para o resto das vidas uma deficiência, no meu caso, uma paralisia nas pernas. Mário, é muito bom a gente ver pessoas assim levar com tão bom humor, né? A vida tem que ser leve, apesar dos problemas, né, Mário? Eu queria que você falasse pra gente agora, a gente falou da polio, agora vamos falar sobre a vacinação. Como que você avalia, sabendo de toda essa polêmica, né, que a gente teve em relação à vacinação, muitas pessoas desacreditando desse processo de vacinação? Você que teve uma doença tão grave, qual que é a sua visão sobre se vacinar? Casey, é uma coisa, a pergunta também veio muito a calhar e foi muito interessante. Olha só, em 1955, a primeira vacina que foi disponibilizada contra a poliomielite e eficaz foi a vacina do Jonas Salk. O Jonas Salk disponibilizou essa vacina em 1955, mas como ele era uma pessoa que estava de bem com a vida, estava muito tranquilo, principalmente em questão financeira, a gente tem que falar disso, porque é importante, ele abriu mão de ter a vacina como uma coisa dele. Ele não tirou patente da vacina. A patente da vacina ficou liberada. Por causa disso, vários laboratórios produziram a vacina. E um deles, infelizmente, errou na formulação. E quando errou, várias daquelas pessoas que teriam que ser imunizadas, ao invés de serem imunizadas, elas foram infectadas pela poliomielite. Isso causou um terror, um pavor muito grande. Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa desse tipo.
de uma vacina infectar diversas pessoas. Não todas as vacinas. A vacina produzida por um laboratório específico. Em 1957, o ano em que eu nasci, isso foi corrigido e acabou o problema. Não houve mais, não aconteceu mais. Mas aí já tinha criado aquela coisa da lenda urbana, né? De pessoas terem pavor, medo, aversão à vacina. E isso foi trazido por muitos e muitos anos até agora, até recentemente. E a questão da vacina, especialmente da poliomielite, é que ela é uma vacina tranquila, já funciona há 65 anos que ela está funcionando, e ela conseguiu praticamente erradicar do mundo a poliomielite. Não só a vacina do Jonas Salk, mas também do Albert Sabin, que, aliás, é a vacina padrão no mundo hoje, a vacina Sabin, que é aquela conhecida como Zé Gotinha. Nós estávamos falando sobre isso recentemente num congresso aqui em Brasília, e nós observamos o seguinte: até o Zé Gotinha, que foi uma criação de um mineiro, se não me engano, esqueci o nome da cidade. Mário, a vacina, ela ajuda a erradicar a doença, né? Você mesmo falou que a polio, ela foi erradicada. Então, é sinal de que a vacina, ela tem sua eficácia. Funciona perfeitamente bem, sim. A vacina é a única forma de proteger contra a poliomielite. Não existe um tratamento. Não só contra a poliomielite, né, Mário? A gente vê outras doenças também que muitos jovens de hoje nem sabem que doença é essa, né? De que se trata, que nós, quando éramos crianças, a gente via no dia a dia uma pessoa contaminando e outra, e hoje não tem mais devido a essa vacinação. Né? Chikungunya, dengue, coqueluche e tantas outras que estavam praticamente erradicadas. Mas se não houver a proteção, elas voltam. O vírus existe, o vírus está por aí, mas ele só vai afetar uma pessoa se essa pessoa não estiver imunizada. Então, a vacina, em qualquer dos casos, é extremamente importante. E como eu disse, doenças que já estavam erradicadas no Brasil voltaram. Dengue, chikungunya, que causou tantos problemas aí para algumas mulheres na questão de fetos com danos cerebrais, inclusive. A vacina é de suma importância. E qual o recado? Eu queria que você deixasse um recado agora para aqueles pais que não querem vacinar os filhos. A gente tem a tabela de vacinação, né? Todo o período de vacinação, e tem pais que ainda têm um receio. Qual que é o recado que você deixa, você, que foi uma pessoa que teve pólio? Perfeitamente. Casey, veja bem, se eu digo para uma criança que eu a amo, que eu a quero bem, meu filho, meu neto, meu sobrinho, uma pessoa que eu quero muito bem, eu amo essa criança, adoro essa criança, no entanto, eu não vou protegê-la. Eu vou deixá-la exposta à possibilidade de ter uma doença, de ter uma sequela que ela vai levar para o resto da vida. Pode ser uma sequela mais branda, uma sequela mais grave, mas, enfim, uma sequela da qual ela não vai se livrar nunca, até os seus últimos dias na Terra. Então, eu digo o seguinte: se realmente ama, demonstre esse amor, protegendo e evitando que um problema que vai durar para a vida inteira pode ser evitado com 15 minutos, 2 gotinhas na boca, sem dor, sem furo, sem nada que possa incomodar. Vai permitir que essa criança tenha uma vida muito mais fácil, uma vida plena, uma vida sem deficiência. A demonstração de amor maior é a prevenção, né? É a proteção, né, Mário? Sem dúvida. Mário, eu queria que você falasse onde que os telespectadores podem encontrar seu livro. Perfeitamente. Olha, aqui em Brasília tem uma livraria que tem o livro, eu não sei se eu posso citar o nome, mas tem numa livraria em João Molevade, a cidade que eu nasci, que é palco de toda a história. Pela internet tem como? Desculpe? Pela internet tem como encontrar? Pela internet, sim. Tá na mais fácil. É mais fácil. Está na Amazon, está na própria Viseu, que é a editora do livro, está nas lojas americanas, está no Magazine Luiza. O livro está disponível. E mais, o livro eletrônico, que é o e-book, né? Ele está por um preço de troco de garçom.
ele está por R$ 9,90. Está um preço assim fantástico. Mas quem prefere o livro no formato brochura, que é o livro físico, também está disponível lá. Para finalizar, Casey, eu queria dizer o seguinte: no livro tem um capítulo que é muito interessante, que eu acho que as pessoas vão gostar. Ele chama Milagre. E eu acho que quem tiver a oportunidade de ver o livro vai gostar muito desse, especialmente desse capítulo. Está na página 51 do livro físico. Tá certo, então muito obrigada, Mário, mais uma vez. E olha, a você que me deu o carinho da sua audiência, meu agradecimento especial. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau!